Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. No programa de hoje, nós estamos recebendo a honrosa presença de um mediador e juiz arbitral, que é o Dr. Fabrício Gabriel Maturo. O Dr. Fabrício, ele é formado bacharel em Direito, mas atua numa área de mediação e juizado arbitral, e nós vamos falar com ele exatamente sobre esse tema, que é a justiça arbitral, a arbitragem de uma forma geral e a mediação e a conciliação de uma forma em geral. Doutor Fabrício, obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. Eu começo perguntando ao senhor o seguinte: hoje tem se pensado muito sobre soluções alternativas dos conflitos que surgem aí na sociedade de uma forma em geral, né? O crescimento da sociedade nas cidades, o crescimento populacional, as questões econômicas têm, evidentemente, trazido maiores conflitos entre as pessoas, às vezes um acidente de trânsito, às vezes uma briga de vizinho, enfim, até coisas mais complexas, envolvendo grandes empresas, etc. E hoje tem se buscado no Nosso Direito. Eu começo perguntando ao senhor o seguinte: hoje tem se pensado muito sobre soluções alternativas dos conflitos que surgem aí na sociedade de uma forma em geral, né? O crescimento da sociedade nas cidades, o crescimento populacional, as questões econômicas têm, evidentemente, trazido maiores conflitos entre as pessoas, às vezes um acidente de trânsito, às vezes uma briga de vizinho, enfim, até coisas mais complexas, envolvendo grandes empresas, etc. Bom, a justiça arbitral é uma justiça já bem antiga, né? Começou desde a época de Roma, que vem sendo utilizada a arbitragem, a mediação. Nós, aqui no Brasil, podemos até verificar que na primeira Constituição, que é a Constituição nossa do Império, de 1824, já constava em seu artigo 160, falando sobre a arbitragem. Então, a gente pode olhar hoje como se fosse uma novidade, mas, na verdade, já é utilizada há muito tempo, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Lá no seu artigo 160, eles falam que as partes podem eleger juízes árbitros, como eles dizem, para solucionar conflitos e dar solução aos seus conflitos pela vontade das partes. Sem necessariamente encaminhar isso para uma justiça. Sem necessariamente. Na verdade, a justiça arbitral é uma justiça, né? A gente costuma chamar ela de uma justiça privada. Tem a justiça pública e a justiça privada. Então, é uma justiça, é um meio alternativo de solução de conflito. A gente sempre usa esse meio alternativo, por quê? Porque, na verdade, há uma rapidez, né, na solução do próprio conflito, e quem sai ganhando com isso é todo mundo, é o próprio poder público. Ele vai gastar menos. Isso, as próprias pessoas que entram com a ação, os advogados. Vão ter uma decisão mais rápida. Claro. Advogados e tudo mais. Mas o senhor disse, apesar de ser uma coisa já existente na legislação e já ser uma ideia até antiga, desde a época de Roma, mas parece que o Brasil vem acordando para essas novas soluções agora, né, Sim. doutor Fabrício? Não era praxe do brasileiro se utilizar desses expedientes, né? Não. Isso devido a... no caso, a nossa Constituição de 1988, seu artigo 104, parágrafo 1º e 2º, já vem expresso falando sobre a arbitragem. Mas isso, o que acontece? Acaba causando um conflito até mesmo pelos próprios atuantes na área jurídica, né? De, às vezes, não saber como que funciona ou o próprio procedimento. Com a Lei 9.307 de 96, que veio para instituir, na verdade, a arbitragem no Brasil, foi onde começou a dar os procedimentos, onde foi dado os passos a serem seguidos. Entendi. Mas mesmo assim, em 2002, se eu não estou enganado, ela foi dada uma entrada com uma ação de inconstitucionalidade dela, devido a pessoa que entrou no caso, né, achar que ela não seria... constitucional. Que não seria constitucional devido ao próprio... achando que era uma concorrente da própria justiça. Entendi. Que na verdade não é isso, né? Nós atuamos, até mesmo em Matão, na Câmara Arbitral de Matão, atuamos em até parcerias com o próprio, às vezes, Poder fórum, Judiciário. isso. Por quê? Porque isso vai ajudar a desafogar o próprio Estado, né? Com os processos que tem lá, que às vezes
existem muitos processos que não há nem a necessidade de serem julgados, então, às vezes, não simples, mas de óbvio que seja. Entendi. Né? Então, com isso, acaba o quê? Sobrando os processos que realmente necessitam serem julgados. O judiciário acaba tendo mais tempo para julgar coisas mais complexas, claro, mais, enfim, necessárias e importantes para a sociedade de uma forma geral. Com certeza. Agora, doutor Fabrício, fala-se na conciliação, na mediação e na arbitragem. Qual é a diferença, afinal, de uma para outra? Certo. Eu vou começar pela mediação, que seria a primeira, dentre essas três, né, seria a primeira. A mediação nada mais é do que uma tentativa de acordo onde existe um terceiro, né, que fica assistindo as partes a se conciliarem, vamos dizer assim. Então, entra-se na audiência, a audiência é feita na própria Câmara Arbitral, né? É lógico que é uma audiência totalmente diferenciada do próprio fórum, porque às vezes as pessoas vão para o fórum já com medo, com receio. Tem todo aquele simbolismo. Com aquele formalismo todo. E lá é mais um trabalho psicológico que vai em cima da pessoa. Entendo. Então a pessoa já vai até lá mais calma, né? E às vezes até com mais vontade de estar fazendo alguma coisa, de estar resolvendo o próprio problema dela. Entendo. Então a mediação é onde a pessoa ou o terceiro assiste as partes a chegarem num acordo. Na verdade, ele vai simplesmente assistir as partes conversarem, né, chegarem num acordo para que isso se resolva. Ocorrendo esse acordo ou esse cumprimento do dever ou da obrigação que era para ter sido feita, é homologado na própria Câmara e isso tem validade como se tivesse sido feito no próprio fórum. É feito um documento, então vamos dizer assim. É feito o termo de audiência. Termo de audiência. As partes assinam, as pessoas assinam. Então, vamos pegar um exemplo prático. Imagina que alguém bateu no meu carro e eu não quero ingressar em juízo porque na minha cidade tem um juiz só para cuidar da cidade inteira. Eu sei que lá tem 10 mil processos, vai levar não sei quanto tempo. Eu vou lá e bato na porta lá da Câmara Arbitral, é isso. Isso. E lá eu falo, olha, vocês não querem marcar uma audiência com o sujeito que bateu no meu carro, isso. E esse sujeito é chamado e aí a gente conversa lá, é isso? Teoricamente é isso. Eu vou explicar daqui um pouquinho, deixa eu só tentar definir as três... Cada uma delas. Cada uma delas, que aí a gente fala um pouco mais sobre o procedimento e como funciona, porque seria muito mais simples do que às vezes as pessoas imaginam, né? Claro. Então, no caso da mediação, as pessoas vão até a Câmara por livre e espontânea vontade das partes e entram com, teoricamente, um processo, né, que é o mesmo procedimento do próprio fórum. Entra com um processo onde tem audiência de mediação, é feito, no caso, o acordo entre as partes e se resolve esse problema. No caso da própria conciliação, é onde o terceiro que está assistindo vai participar da negociação, vamos dizer assim. Então, o terceiro interage com as pessoas, às vezes dando opiniões, às vezes dando sugestões, até mesmo dicas para que isso seja resolvido de uma forma mais pacífica, né? Porque às vezes as pessoas chegam meio alteradas, saem brigas, acaba discutindo, falando mais alto e a gente tem que começar a segurar um pouquinho, até mesmo para eles saírem de lá como amigos e não como inimigos, né? O conciliador, então, tem uma atuação mais presente, mais firme, mais dinâmica ali nesse processo. Sim, ele se envolve no meio da negociação, no caso da conciliação, para que chegue a um acordo ou chegue numa proposta de acordo que as partes aceitem. Na verdade, é uma sequência, né? A mediação, onde as partes resolvem, a conciliação, onde há uma interação entre o mediador e as partes, né? E no caso a arbitragem nada mais é do que o próprio julgamento do processo, né? Então, existe a arbitragem facultativa e a obrigatória. No caso da facultativa, como o senhor mesmo disse, as partes vão por livre e espontânea vontade das partes resolverem esse problema através da arbitragem. Então, na arbitragem, como que funciona? Depois de passar pela mediação, pela conciliação e não ter o problema, quem que vai resolver o problema? É a arbitragem através do juiz arbitral. E como que funciona? As partes ingressam com a ação, né? No caso da faculdade, as pessoas por livre e espontânea vontade das partes vão até a Câmara Arbitral para resolver seu problema, onde é feito um julgamento do próprio processo. Então, por exemplo, a pessoa pode juntar provas, testemunhas,
laudos, que tudo isso pode ser solicitado na própria audiência, e quem vai resolver isso não são as partes. Aí, consequentemente, é o próprio juiz arbitral ou árbitro que pode resolver, que vai dar solução. Essa solução. Isso, no próprio processo. Então, há o julgamento desse processo em si, é onde há o julgamento em si. Perfeito. No caso da obrigatória, só para terminar, a obrigatória é quando existe num contrato, ou existe uma cláusula arbitral num contrato, ou até mesmo seja feito um compromisso arbitral entre as partes, onde as partes obrigatoriamente são obrigadas a ir até a Câmara Arbitral resolver esse conflito, caso não forem, é julgada a própria revelia esse caso. Então, há obrigatoriedade desde que haja uma cláusula compromissória, uma cláusula arbitral. Entendi, quer dizer que ali as partes já previamente se comprometeram a se obrigarem a ir no juiz arbitral. Sim. E aceitar aquela decisão do juiz arbitral. No caso de contratos, vamos dizer assim, todo contrato tem elege um fórum, que no caso às vezes é da comarca. Sim. Ou de alguma... ou de alguma cidade próxima, né, para resolver esse conflito. Já no caso da arbitragem, não, eles elegem o juiz arbitral como foro competente para resolver. Isso, e mesmo se esse contrato der entrada no fórum, o próprio fórum vai dizer a obrigatoriedade de estar mandando para a Câmara Arbitral para resolver esse conflito. Perfeito, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. Nós estamos hoje recebendo, no programa de hoje, o doutor Fabrício Gabriel Marturo, que é juiz arbitral e também especialista em mediação. Doutor Fabrício, na prática, afinal, como é que funciona, então, esse sistema de justiça que não é na justiça, que não é no fórum, não é no poder judiciário? Vamos tomar o exemplo que eu disse no primeiro bloco: alguém bateu no meu carro, né? E eu moro numa cidade, uma cidade de médio porte, eu sei que tem só um juiz para cuidar de todos os problemas dessa cidade, e eu sei que esse juiz está lá muito assoberbado, o cartório do fórum tem muito serviço, e se eu entrar com a ação, vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu me animo a tentar resolver o meu problema, então, nessa justiça arbitral ou no juiz arbitral. O que eu tenho que fazer? Como é que funciona? Na verdade, como que funciona? O funcionamento é o mesmo do fórum. Nós temos lá, instaura o processo, faz no caso a citação, que no caso nosso chama cientificação, onde é montado o processo e tudo mais. Precisa de advogado? É facultativa a presença do advogado, mas na arbitragem a gente sempre pede ou requer um advogado para a pessoa, porque a gente sabe que, às vezes, uma pessoa leiga no assunto, ela não vai conseguir... não vai conseguir solucionar o problema dela direito, e às vezes ela vai ficar olhar com outros olhos a arbitragem devido ao próprio não conhecimento dela na área jurídica. Tá. Então, como que funciona? A pessoa vai até a Câmara Arbitral, entra com uma ação. Ela... como se fosse, vamos dizer assim, nas pequenas causas, né? Isso sem advogado. Com o advogado, ele vai entrar com a petição inicial, normalmente, como no fórum, vai entrar com a petição inicial, aí é marcada a audiência, que isso é no prazo, na arbitragem, a gente tem um prazo de 6 meses para resolver qualquer conflito, né? Então, não se estende a mais de 6 meses. É uma certeza a única certeza que você vai ter na arbitragem é que em menos de 6 meses vai acabar o seu processo. E resolve realmente, o caso que nós tivemos
o maior tempo hoje foi resolvido em 2 meses e meio. Olha só. E foi um erro médico. Então é uma coisa que até as coisas mais complexas podem ser resolvidas de uma forma mais simples, né? Então o procedimento é simples. A pessoa vai até a Câmara Arbitral ou com o seu advogado ou sozinha, conta a sua história. Isso tudo é passado a termo, né, que a gente chama de ajuizamento da ação. A gente monta o ajuizamento da ação, fala toda a história da pessoa e aí o que acontece? Isso é feita a montagem do processo, a gente cita as partes, pelo menos em Matão a gente entrega isso pessoalmente, a gente já começa a mediação, vamos dizer assim. Nesse momento. No momento das próprias citações. Não é aquela entrega fria, né, que às vezes ocorre do fórum, fala, o senhor está sendo acusado de ter feito isso. Isso assim, já há uma conversa ali mais, digamos, mais próxima para tentar resolver. Isso, então tem uma pessoa já especializada que vai até a casa da pessoa, já começa a mediação na própria casa da pessoa. Então ela vai lá, entrega, conversa com a pessoa, conta o que está acontecendo, o motivo pela qual ele está indo lá, o porquê, na verdade, foi entrada com essa ação e até mesmo o porquê vai ter audiência. Já na própria cientificação já vai a data da audiência, data, horário e quem vai ser o mediador ou o juiz arbitral para aquela própria audiência. Então já vai e a pessoa já está ciente de quando vai resolver seu problema, teoricamente. Então, depois da cientificação, há a audiência onde a gente conversa, vê o que pode ser feito e resolve esse problema. E a pessoa que é convidada, né, vamos dizer assim, para ir até essa audiência que está sendo acusada, lá no mesmo exemplo que eu dei da batida de carro, aquele sujeito que eu estou acusando de ter batido no meu carro, o índice de comparecimento, doutor Fabrício, eles comparecem, eles vão? Comparece. Na verdade, às vezes, as pessoas não comparecem nem ao fórum, né? Mas com essa mediação que a gente já faz na própria casa da pessoa... A pessoa se anima para ir. Isso. Então, a pessoa já sabe o que está acontecendo com ela, ela vai sem medo e vai. A gente tem um fator de comparecimento, no caso da facultativa, de 70% a 80% das pessoas vão até a Câmara, é bem alto, até a Câmara Arbitral. E dessa porcentagem de 70% a 80%, 80% das pessoas cumprem a obrigação... cumpre a obrigação em dia ou cumprem a obrigação sem que cause uma execução posteriormente. Entendi. Quer dizer, ali naquela audiência eles fazem um acordo e depois o acordo é cumprido. É cumprido. 80% dos casos é cumprido na data ou dentro do prazo. 10% aí um pouco fora do prazo e 10% infelizmente teria que ir para a execução no próprio fórum. E nessa experiência que o senhor tem lá em Matão, nessa Câmara Arbitral, nesse juiz arbitral, o senhor tem verificado que a população está conhecendo mais esse sistema, está prestigiando, está acreditando mais? O senhor tem vários casos lá que o senhor poderia dar exemplo aqui para nós? Em Matão, para o senhor ter uma ideia, a gente não faz audiência só em Matão. A gente faz em Ribeirão Preto, até que inclusive em Araraquara a gente já fez algumas. Porque a arbitragem ela é um fórum, como se fosse um fórum itinerante. Não há competência de lugar para que isso ocorra, o senhor entendeu? Simplesmente a gente tem que ser imparcial, né, acima de tudo, e tratar as partes como elas devem ser tratadas, sem abusar de nada. Há alguns casos que eu acho interessante a ser delatado aqui, às vezes teve até inclusive faz pouco tempo, que uma pessoa era uma cobrança de uma gravação de CD, vamos dizer assim. E o que aconteceu? A gente achou que era uma cobrança simples, né? Prensou o CD, que ficou com parte. Aí, quando começou a audiência, a gente já viu que não era só esse problema. Que tinha problema entre própria família, eram dois irmãos que brigaram, às vezes não conversavam mais por causa desse problema. Aí teve também um problema de autoria, da autoria das músicas. Direito autoral. Isso, direito autoral, que foi resolvido também dentro dessa audiência. Tinha problema com ex-mulher do próprio autor que estava lá. Tudo isso foi resolvido? Tudo isso foi resolvido em uma única audiência. Foi a segunda audiência mais difícil que a gente já fez. Porque a gente achou que era uma coisa simples, chegou lá, era uma coisa muito complexa que envolvia várias áreas do direito, né? No caso, direito de família, direito autoral e até mesmo direito
vários, né? Obrigacional, comercial e tudo mais. Eram, na verdade, se for ver, uns 5, 6 ramos de direito. Então a cabeça às vezes pesa um pouco, mas a gente consegue fazer. Um dos casos que a gente achou também interessante foi uma separação que nós fizemos. Estavam no fórum, esse processo já existia no fórum fazia 5 anos e meio, quase 6 anos já. E em 4 sessões de mediação nós resolvemos o problema, que resolveu o problema em menos de um mês. É cansativo lidar com família porque às vezes envolve filhos, envolve bens, envolve até o próprio, como eu havia dito, o próprio tratamento psicológico. Então a gente cansa bastante. Mas a gente hoje, na própria Câmara Arbitral, nós temos psicólogos que lidam melhor com esse tipo de coisa do que nós próprios que não fomos formados para isso. É verdade. Doutor Fabrício, o endereço lá em Matão, para quem quiser então conhecer. O endereço lá fica na rua Sinharinha Frota, 1484, na Nova Matão. O telefone é 3394-1304, DDD é 16. E lá o senhor chama Câmara Arbitral. Lá é a primeira Câmara de Mediação e Juízo Arbitral de Matão e região. Quantos advogados atuam nessa Câmara? Na verdade, a gente tem várias pessoas que são filiadas à Câmara, né? Quando às vezes as pessoas precisam de advogado, nós indicamos. Porque a gente deu um curso em Matão de mediação e arbitragem, que durou aproximadamente 3 meses esse curso. Então, várias pessoas fizeram esse curso. Advogados, engenheiros, psicólogos, administradores. Então, na Câmara Arbitral, cada pessoa é indicada para resolver cada assunto, né? Então, dentro da Câmara Arbitral, a gente tem vários profissionais que podem ser indicados para mais diversas áreas, inclusive até a própria medicina. Perfeito, que bom. Bem, nosso programa chega ao final, infelizmente, mas gostaríamos de agradecer muito aqui ao doutor Fabrício, que teve essa experiência, tem essa experiência brilhante aí, da justiça fora da justiça. Doutor Fabrício, muito obrigado, devolvo a palavra ao senhor para suas considerações finais. Eu desde já agradeço de estar aqui, a oportunidade de estar aqui, que todos vivam uma solução de conflito muito melhor daqui para frente através da mediação e arbitragem. Mais uma vez, obrigado ao doutor Fabrício e agradecemos a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.